Olá pessoal, a todos que nos assistem. Estamos dando início a uma série de vídeos da unidade curricular de cadastro. Eu sou o professor Lino. Nesse semestre atualmente divide comigo essa unidade o professor Guilherme. E nessa tela inicial estão os nossos e-mails, é a maneira mais eficiente de conseguir contato conosco, se tiverem dúvidas, ou se quiserem fazer os seus comentários, as suas contribuições. E também aos nossos alunos ou não, a quem nos assistem, acessem o nosso site agrimensura.florianopolis.ifsc.edu.br. Lá vocês têm acesso a todos os materiais, livros didáticos, apostilas, inclusive alguns materiais para exercícios. Aproveitem, sigam as nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal do YouTube, ativem as notificações e vão curtindo os vídeos. Bom, essa unidade de cadastro, ela basicamente tem dois grandes assuntos dentro da ementa, da programação curricular dela. A primeira delas trata sobre georreferenciamento de imóveis, que é por onde nós vamos iniciar. Então, esse primeiro vídeo, ele trata especificamente sobre esse assunto. Depois, na sequência, vem uma série de outros vídeos sobre as questões de georreferenciamento de imóveis urbanos e rurais. E o segundo grande assunto dessa unidade curricular trata especificamente, aí sim, de cadastro territorial. E aí nós vamos ver os conceitos de parcela, de cadastro em si, de vértice, de levantamentos, e assim por diante. Bom, inicialmente nós gostaríamos de fazer uma pergunta. Muito se fala e muito se divulga o termo georreferenciamento, é um termo que acabou se tornando um tanto quanto comum nos últimos anos, mas do que se trata exatamente de georreferenciar um imóvel? O que é georreferenciar um imóvel? De maneira muito simples, muito direta, georreferenciar um imóvel é tão somente atribuir coordenadas aos vértices do imóvel. Só que essas coordenadas não podem ser de um tipo qualquer. Essas coordenadas, para que sejam ditas georreferenciadas, elas têm que estar apoiadas a um referencial geodésico. É preciso então que essas coordenadas, diferentemente daquelas coordenadas arbitrárias que a gente aprende no início das unidades curriculares de topografia e de geodésia elementar, que elas não sejam coordenadas arbitrárias. Tá? Então tem que ser coordenadas que permitam que aquele imóvel seja identificado, os vértices daquele imóvel sejam identificados de maneira única em termos globais, em termos do nosso planeta como um todo, de forma que essas coordenadas não se repitam em outros locais. Então, georreferenciar um imóvel é apenas atribuir as coordenadas aos vértices desse imóvel, coordenadas que sejam apoiadas em um referencial geodésico. Atualmente, no Brasil, o nosso referencial geodésico é o SIRGAS 2000. Já passamos por outro, o ASTRO-CHUA, já passamos pelo SAD 69, e do ano 2005 para cá, oficialmente, o nosso referencial geodésico oficial e único é o SIRGAS 2000. E é bastante comum também que nas descrições dos imóveis a gente utilize ou veja sendo utilizadas coordenadas que estão em um plano de projeção, que é o caso das projeções TM, que são bastante comuns no Brasil, ou talvez até em algum caso cheguemos a encontrar coordenadas em um plano topográfico local, coordenadas originadas a partir de um plano topográfico local. Mas as TM são bem mais comuns, né? A gente ouve com muita frequência a referência a coordenadas UTM, da projeção universal transversa de Mercator. E para os nossos alunos que estão cursando ou cursaram a unidade de geodésia,
devem ter visto lá todas as definições referentes aos planos de projeção e inclusive a mais de uma projeção TM, né? A UTM, a RTM e a LTM. Bom, é bastante comum que a gente encontre imóveis com vértices definidos em um plano de projeção, plano TM, por exemplo. Mas existe a possibilidade de que essas coordenadas venham a ser representadas através do formato geodésico. E isso já é a realidade para os imóveis rurais, como a gente vai ver ao longo dessa unidade curricular. Para imóveis rurais se utilizam hoje, atualmente, apenas coordenadas geodésicas. E nós imaginamos que o mesmo deverá ocorrer também para imóveis urbanos. Na medida em que os imóveis urbanos vão sendo georreferenciados, vai se encontrar uma maneira de fazer com que imóveis urbanos, né, ou parcelas, como nós utilizamos esse termo também comumente em cadastro, que estejam em municípios diferentes, ao invés de cada um utilizar um plano de projeção que fosse próprio do município, que esses imóveis utilizem, igual como ocorre para os imóveis rurais, as coordenadas geodésicas. E então vem uma segunda questão: por que georreferenciar um imóvel? Então nós já vimos que georreferenciar significa atribuir coordenadas dentro de um referencial geodésico, mas então qual é a razão de se georreferenciar um imóvel? Por que é que se faz processos de georreferenciamento? Quais são as vantagens desse verbo? Bom, primeiro, para identificar perfeitamente os vértices de um imóvel. Todos nós conhecemos aqui títulos de propriedade em que a definição dos imóveis, a definição do imóvel é bastante imperfeita. Então essa identificação ela ganha qualidade, ela ganha imensamente qualidade quando se atribui coordenadas georreferenciadas, porque então você tem condição de retornar aqueles mesmos vértices do imóvel sempre que desejar. Então a primeira razão é a identificação, e inclusive é um fortalecimento dos títulos de domínio na medida em que você identifica de maneira inequívoca onde estão os vértices do imóvel. Todos nós conhecemos descrições de imóveis em títulos de domínio que algumas são bastante curiosas, outras são inclusive absurdas, né? E muitas, inclusive, não permitem que esses limites de imóveis sejam mais recuperados. Então, da maneira como elas foram descritas, elas aparentemente identificavam o imóvel no passado, mas atualmente elas não o identificam mais. Então, não é possível mais recuperar essa definição de limites como foi feita antigamente. Outra razão para se georreferenciar um imóvel é garantir a justa posição entre imóveis vizinhos, imóveis confrontantes, evitando que haja sobreposição entre imóveis vizinhos e que haja divergências nas divisas. Então, o georreferenciamento é uma forma de evitar esses conflitos e essa discussão, essas dúvidas a respeito do limite do imóvel. Até onde vai o meu imóvel, até onde vai o imóvel do confrontante. Então essa é uma razão também para georreferenciar o imóvel. E uma das consequências disso, que entra como uma outra razão para o georreferenciamento de imóveis, é reduzir as discussões judiciais sobre questões territoriais. Então, imaginemos nós quantas questões transitam na justiça hoje referentes a litígios de imóveis, porque o proprietário A não reconhece
a divisa ou a identificação, a definição do imóvel do proprietário B e vice-versa, e os dois acabam indo parar nos tribunais para uma definição, né, de forma final aí de uma questão de litígio. O georreferenciamento de imóveis é, então, uma razão também, uma forma de evitar que essas discussões territoriais que elas cheguem até os tribunais. Então, ela torna possível reduzir as discussões sobre esse assunto. Uma outra razão é já aí integrando, então, questões cadastrais, territoriais, com as questões de registro, que é fazer com que a titulação das propriedades reflitam a posse efetiva, fazer com que propriedade e posse estejam unificadas numa única definição de imóvel. Então essa é uma razão também, porque a gente tem situações bastante comuns e que elas são tanto quanto complexas de se resolver. Os nossos títulos de propriedade, da maneira como eles são feitos, sem o georreferenciamento do imóvel, eles identificam a propriedade, mas essa propriedade ela não se reflete na posse que é exercida na realidade. Então há sempre uma discussão entre propriedade e posse, porque se essas duas figuras jurídicas não se encontram, isso acaba acarretando com que eu tenha posse de parte do território que não me pertence, sobre a qual não tenho propriedade, e eu acabe tendo propriedade sobre parte do território sobre a qual eu não exerça posse. Então, posse e propriedade precisam se harmonizar, e georreferenciar um imóvel é uma das maneiras também de garantir que essa titulação de propriedade reflita a posse efetiva. E, por fim, uma outra questão que tem a ver bastante aí com os imóveis rurais, que é impedir a grilagem de terras, que é um problema crônico da nossa administração, da nossa gestão territorial, que no caso dos imóveis rurais se beneficia imensamente do georreferenciamento dos vértices do seu limite. Talvez o georreferenciamento não impeça totalmente a grilagem de terras, mas na medida em que o georreferenciamento dos imóveis rurais vai avançando no Brasil, vai se restringindo as possibilidades referentes aí à grilagem de terra. E os próprios agentes financeiros, os bancos, hoje, atualmente, para os financiamentos de imóveis rurais, eles passam a exigir também que os imóveis, nos financiamentos de produção rural, por exemplo, eles passam a exigir que os imóveis estejam georreferenciados, como uma forma de garantir que eles não estão esquentando títulos de gaveta e financiando a produção em terras que possam ter sido griladas. Esse vídeo vai parar aqui e depois nós retornamos com os vídeos na sequência a respeito das questões particulares aí do georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos. Obrigado.